Eu sou a professora Érica Canejo, bióloga e professora de Ciências de Ensino Fundamental. Na aula de hoje, nós continuaremos a falar sobre reprodução, mas dessa vez nós vamos falar da reprodução das plantas. Nós vamos falar um pouquinho sobre os principais grupos de plantas, as briófitas, pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, e algumas características da sua reprodução. Então vamos começar a aula de hoje? Então, antes de nós começarmos a falar da reprodução das plantas, nós temos que relembrar algumas estruturas, alguns órgãos das plantas. Então, nós temos que lembrar que a maior parte das plantas apresentam a raiz, o caule e a folha, que são suas estruturas que recebem o nome de órgãos vegetativos. Mas nem todas as plantas têm essas estruturas. Nós temos que lembrar do grupo das briófitas, que são aquelas plantas avasculares, que no lugar de raiz, caule e folhas, elas têm rizóides, cauloides e filóides. E nós também temos as flores, que são os órgãos reprodutivos, mas novamente nem todas as plantas elas têm as flores. As plantas elas podem se reproduzir de duas formas. Elas podem se reproduzir da forma assexuada, que é aquela onde um indivíduo sozinho dará origem aos novos organismos, e a reprodução sexuada, que é aquela que ocorre através da formação dos gametas. Tenho que lembrar que as plantas elas apresentam os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, mas uma das formas é que vai ser a predominante dependendo do grupo de plantas. Aí nós vamos detalhar um pouquinho mais. Então, a reprodução assexuada das plantas, como que ela ocorre, Então, a partir de um indivíduo, novos indivíduos são formados a partir desse único indivíduo. Então, seu material genético será idêntico àquele organismo que o formou, que o originou. Nós podemos colocar o bambu como um bom exemplo de reprodução assexuada, porque ele pode formar vários brotos e de cada um desses brotos eu posso ter a formação de um novo pé de bambu. Existem algumas técnicas que estimulam a reprodução assexuada que são utilizadas em jardinagem. A primeira delas é a divisão da touceira. O que é isso, É uma técnica muito utilizada em jardinagem, onde você corta parte do rizoma das plantas, os rizomas subterrâneos das plantas, e aí você vai separando, formando novas plantas. Outra técnica bastante utilizada é a estáquia. Nessa você separa, corta uma parte do caule, então faz pequenas estacas do caule, das raízes ou até das folhas, que vão ser plantados em um ambiente úmido para que eles possam desenvolver raízes e aí formar uma nova planta. Outra técnica bastante usada é a enxertia. A enxertia eu tenho a união de duas plantas. Podem ser duas espécies diferentes ou podem acontecer também com duas plantas da mesma espécie. Uma planta que é chamada de enxerto ou recebe o nome também de cavaleiro, ela vai ser inserida geralmente no caule de uma outra planta, que é o porta-enxerto, ou também chamado de cavalo. Esse porta-enxerto, que vai ser a parte que contém as raízes, que vai ser o responsável para conduzir os minerais para a planta. Enquanto o enxerto, que é a parte onde eu vou ter as folhas, vai ser a parte responsável por realizar a fotossíntese e a condução de substâncias orgânicas. E aí vai passar essa parte para o cavalo. Mas falando agora da reprodução que acontece em cada um dos grupos de plantas, nós devemos começar com as briófitas. Lembrando, briófitas é aquele grupo de plantas muito simples, sem vasos condutores de seiva, ou seja, então elas são avasculares, e a reprodução delas basicamente envolve esporos. Quando ocorre, então é a fase assexuada que é a fase predominante.
Então, quando ocorre a formação desses esporos e eles são liberados, se eles atingirem aí um solo favorável, eles podem continuar o seu desenvolvimento formando um novo indivíduo. Outro grupo de plantas são as pteridófitas. O principal representante das pteridófitas são as samambaias. Essas plantas já são plantas vasculares, ou seja, produzem vasos condutores, então apresentam um porte um pouco maior, mas não possuem nem flores, nem frutos e também não produzem sementes. Então, como se dá essa reprodução? Não sei se vocês já observaram que quando a planta da samambaia ela está no seu período fértil, na parte de baixo das folhas das plantas, você consegue observar umas bolinhas marrons. Essas bolinhas são soros, ou soros, né? Dentro desses soros, que nós vamos ter a produção dos esporos. E aí, quando esses esporos, eles são liberados, e aí se eles atingem um solo que seja favorável, eles vão se desenvolver e formar uma nova samambaia. O terceiro grupo de plantas são as gimnospermas. Gimnospermas já são plantas de grande porte e têm a sua reprodução por meio das sementes, mas elas não formam nem flores e nem frutos. As estruturas reprodutivas recebem o nome de estróbilos, mas eu tenho os estróbilos diferentes, os estróbilos masculinos e os estróbilos femininos. Nos estróbilos masculinos, eu tenho a formação do pólen e dentro desse pólen eu tenho os gametas masculinos. Então, quando a planta ela libera esse pólen, ele pode ser levado pelo vento, por exemplo, até atingir um estróbilo feminino de uma planta feminina, e aí acontece o que nós chamamos de polinização. Quando acontece a polinização, em seguida eu vou ter o encontro dos gametas masculinos e femininos, e então ocorre o que eu chamo de fertilização e acaba tendo a formação de um zigoto. Esse zigoto ele vai formar um embrião e esse embrião vai ficar dentro de uma semente. Cada semente vai ter um embrião. E aí essas sementes, ao caírem no solo, elas podem se desenvolver, ou seja, elas podem germinar, formando novas plantas. E aí, finalmente, eu tenho o grupo das angiospermas. A maior parte das plantas pertencem ao grupo das angiospermas, que são aquelas que possuem as flores, as sementes e os frutos. A maioria das espécies de plantas, em algum momento da sua vida, ela vai ter a presença de flores. Então, a maioria das plantas são angiospermas. Essas flores são os órgãos reprodutores desse grupo de plantas. Quando essa flor ela se desenvolve, ou seja, ela floresce, e aí ocorre a fertilização, eu tenho o desenvolvimento de um fruto que pode ter uma, mas também pode ter mais sementes. Cada uma das sementes, pode formar uma nova planta daquela espécie. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre as flores, né? Qual a estrutura dessas flores? As flores, elas são os órgãos reprodutores das plantas, né? Das angiospermas. E elas têm estruturas masculinas e estruturas femininas. As estruturas masculinas são os estames, que é essa região aqui, né? Essas pequenas hastes, elas são os estames. A parte feminina é chamada de carpelo. Uma flor, ela pode ter apenas a estrutura masculina ou a estrutura feminina, mas em algumas espécies as plantas produzem ambas as estruturas. Os gametas femininos recebem um nome especial, são chamados de oosferas, enquanto os gametas masculinos são chamados de
núcleos espermáticos. Lá na extremidade do estame, nós temos essa parte aqui, que são as anteras. E nessas anteras que são formados os grãos de pólen. Mas os grãos de pólen não são os gametas. Dentro deles que nós temos os gametas, ou seja, os núcleos espermáticos. Agora, no carpelo, né? Então, vamos fazer uma ampliação aqui, ó. No carpelo, essa parte dilatada do carpelo é o que eu chamo de ovário. E aí, dentro desse carpelo, eu posso ter mas eu posso ter mais óvulos. E dentro de cada óvulo, que aí eu vou ter o gameta feminino, que é a oosfera. Mas como que acontece essa reprodução? Para isso, eu preciso que aconteça um fenômeno chamado de polinização. E o que é a polinização? Então, quando os grãos de pólen que estão lá nos estames das flores masculinas, na parte masculina da flor, eles se soltam, eles podem ser levados por agentes polinizadores. Quais são esses agentes polinizadores? Pode ser o vento, pode ser a água, mas também podem ser insetos ou alguns outros animais. Então, eles se aproximam, por exemplo, né, dessas plantas, das flores das plantas, e aí parte desses grãos de pólen podem, por exemplo, no caso dos insetos, grudar nas patas deles, e quando esse inseto vai para uma outra flor, né, por exemplo, uma flor feminina, eles podem acabar depositando esse pólen no estigma dessa outra flor. O estigma é a parte de cima, a parte superior do carpelo. E aí, quando esse pólen se deposita no estigma, eu digo que aconteceu a polinização da flor. Depois que acontece a polinização, ou seja, o grão de pólen se deposita aqui, ó, no estigma lá do carpelo, ocorre a formação de um tubo ao longo de todo o carpelo, que é chamado de tubo polínico, que vai até a região do óvulo. Desse tubo polínico, o núcleo espermático que estava lá dentro do pólen, ele pode se dirigir até que ele encontre com o gameta feminino, com a oosfera. E aí ocorre a união dessas duas células, que é o que nós chamamos de fertilização. Dessa fertilização, a célula que é formada recebe o nome de zigoto. Esse zigoto vai começar a sofrer várias divisões celulares e vai formar o que nós chamamos de embrião. Então, após acontecer a minha fertilização, ou seja, a união da oosfera com o núcleo espermático e a formação do zigoto que se desenvolve até se formar um embrião, o óvulo ele vai se desenvolver e vai formar um fruto. E dentro desse fruto, eu vou ter a semente ou as sementes. Cada uma das sementes vai ter um embrião. Dentro da semente, além do embrião, eu também tenho uma reserva de nutrientes que vai alimentar, que vai nutrir esse embrião lá no começo do seu desenvolvimento. Então, pessoal, nós terminamos a nossa aula por aqui. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre reprodução sexuada e assexuada das plantas e falamos as principais características da reprodução de cada um dos grupos de plantas, das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Na nossa próxima aula, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, nós vamos voltar a falar sobre o corpo humano. Nós vamos falar sobre o sistema endócrino. Então, se tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se inscreva no canal para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado e não se esqueçam de fazer as atividades da plataforma. Então, até a próxima aula, pessoal!